E aí, Vete, tudo bom? Tô vindo aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre feridas, sobre as classificações dos tipos de feridas. E por que eu escolhi esse assunto? A gente saber classificar os tipos de feridas é muito importante para a gente escolher o melhor tratamento para cada caso. Então, se eu consigo definir se aquela ferida ela é crônica, se ela é aguda, se ela é uma ferida contusa, se é uma ferida perfurante, eu consigo escolher o tratamento mais adequado para aquele tipo de ferida, se eu posso suturar, se eu não posso suturar, se eu tenho que fazer um tratamento somente com curativo, ou se eu posso esperar fazer um tratamento inicial com curativo para posteriormente realizar uma sutura, um enxerto, um retalho, fazendo uma cicatrização por terceira intenção, ou se eu tenho que tratar ela toda de modo por segunda intenção. Tá? Então, conhecendo os tipos de feridas, eu consigo escolher o melhor tratamento para ela. E se você quiser saber um pouco mais sobre os tratamentos de ferida, vai aparecer aqui em algum lugar um link de uma live que eu fiz lá no Instagram sobre esse assunto, tá bom? Hoje a gente vai conversar sobre os tipos de feridas. Então, a ferida, ela consiste na perda da continuidade da pele. E ela pode ocorrer por um trauma mecânico, um trauma físico, um trauma químico, ou pode ocorrer de forma patológica, de forma fisiológica, e ela pode acometer todas as camadas da pele ou apenas superficialmente, ou ir até mais profunda, acometendo face muscular, osso, musculatura. Mas antes da gente começar a falar sobre os tipos de ferida, a gente tem que lembrar um pouquinho da anatomia da pele. Então, só um gancho aqui pra gente relembrar um pouquinho da anatomia da pele, a gente tem que a pele ela vai ser dividida em 3 camadas, a epiderme, a derme e a hipoderme. A epiderme ela vai ser essa parte mais externa, flexível e que nos protege contra toxinas, bactérias, perdas de líquido. Essa camada ela não é vascularizada e ela é composta por diversas camadas de células descamativas. Então a derme ela é a camada média da pele e ela é composta por um tecido conjuntivo onde a epiderme se apoia. E ela é um tecido mais grosso, elástico e firme e nos protege contra os traumas externos. É nessa camada onde a gente vai ter a presença dos vasos sanguíneos, dos vasos linfáticos e dos receptores sensoriais e da raiz pilosa. Então a hipoderme ela é a camada mais interna e é a camada de gordura. Então é a camada onde promove o maior isolamento do corpo, age como um depósito de energia, tá? E vai ser a parte ali mais vascularizada. E agora, sabendo disso, a gente consegue conversar sobre as classificações dos tipos de feridas, tá? Então, as feridas elas podem ser classificadas de acordo com a sua causa, de acordo com a sua evolução, de acordo com a presença de infecção e de acordo com o comprometimento tecidual. Vamos começar falando sobre a classificação de acordo com a causa. Então, a classificação de acordo com a causa, a gente vai ter as feridas cirúrgicas ou traumáticas, patológicas ou iatrogênicas. As feridas cirúrgicas ou traumáticas vão ser aquelas que vão ocorrer de acordo com um trauma ou devido a uma incisão cirúrgica, tá? E aí elas possuem ainda outras classificações. A cirúrgica vai ser aquela que vai ser ocasionada pelo cirurgião ou até mesmo pelo clínico quando for fazer algum procedimento ambulatorial que precise realizar alguma pequena incisão na pele e tudo mais. Tá? Então, a cirúrgica, elas possuem bordas lineares, elas são altamente hemorrágicas e normalmente elas são mais extensas do que profundas. Tá? Essas feridas cirúrgicas, elas vão ser as mesmas que são causadas por feridas incisas, que são aquelas que são causadas por objetos cortantes como facas, tá? Então, assim como a faca, a lâmina do bisturi, elas vão causar lesões iguais. As feridas contusas são aquelas que ocorrem devido ao impacto ou estiramento muito agressivo do tecido. Elas são produzidas por objetos rombos e são melhores caracterizadas por traumatismo das partes moles. Então ocorre uma hemorragia e edema da região. Essas feridas elas são caracterizadas por possuírem bordas irregulares, uma hemorragia branda, presença de tecidos desvitalizados no final, lá nas camadas mais internas da pele, que favorece processos infecciosos.
são as feridas por compressões e estiramento, tá? Normalmente elas não necessitam de um tratamento muito agressivo, com bandagens, suturas, normalmente somente aplicação de pomadas tópicas quando for necessário. As feridas por esmagamento elas vão ser mais graves do que as feridas contusas e elas ocorrem normalmente por atropelamentos, por exemplo. E eu vou ter lesão em todas as camadas da pele e ainda podem ocorrer lesões em camadas mais internas, como face muscular, osso, normalmente está muito associada com lesão óssea também, fraturas, por exemplo. Elas apresentam grande perda tecidual e grande sangramento. Então elas são feridas maiores, feridas mais extensas, que vão necessitar de um tratamento mais prolongado. Com bandagem, pode ser necessário uma cicatrização por terceira intenção. Muitas vezes a gente precisa tratar primeiro a ferida para depois realizar o tratamento da fratura, se essa fratura for ali no foco da minha ferida. Então são feridas mais complexas que exigem um tratamento mais adequado, tratamentos mais longos normalmente. Dependendo, a gente pode realizar uma sutura se for encaminhada para o veterinário próximo do momento de ocorrência, né? São necessárias limpezas de forma adequada, uma realização do debridamento mecânico ali com uma escovinha de antisepsia para retirar todos os debris, todas as sujeiras externas que podem estar naquela ferida. As feridas laceradas são aquelas que são normalmente causadas por vidro ou arame farpado. Então, elas possuem margens irregulares. As feridas perfurantes vão ser aquelas que são causadas por bala de fogo, por mordeduras pelos dentes, ponta de faca, prego. Então, são feridas que elas são mais profundas do que extensas e favorecem o desenvolvimento de bactérias anaeróbias. Então, por isso, são feridas que a gente não deve suturar, tá? Elas possuem uma borda regular ali no momento da entrada, que é por onde o objeto entra, seja o dente, seja a ponta da faca ou o orifício da bala de fogo, tá? As feridas por bala de fogo, por projéteis, elas são um pouco diferentes. Então, elas possuem um orifício de entrada e podem possuir ou não um orifício de saída. Então, se a gente está atendendo um animal que recebeu um tiro, a gente tem sempre que procurar um orifício de saída. Se a gente não achou o orifício de saída, a gente tem que realizar raio-x, ultrassom, para ver se essa bala está ali alojada no subcutâneo, se está dentro do tórax, dentro do abdômen, porque a gente precisa retirar esse projétil, porque é um corpo estranho que está ali e que vai causar algum problema posteriormente, tá bom? E aí essas feridas, elas possuem o orifício de entrada com bordas regulares e evertidas, vão ter um caminho por onde o projétil vai passar e o orifício de saída, que normalmente vai ter bordas irregulares e evertidas. Então, as outras duas classificações, de acordo com a causa, são feridas patológicas e feridas iatrogênicas. As feridas patológicas vão ser aquelas que são causadas por alguma doença. Por exemplo, neoplasias, quando muito grandes, elas costumam ulcerar. E aí, essas feridas, elas são feridas patológicas e que elas não cicatrizam por completo, tá? Então, a gente precisa realizar um tratamento para diminuir a infecção, diminuir a inflamação, mas são feridas que elas não vão fechar por completo porque elas estão correlacionadas com uma patologia, tá? Então, a gente tem que tratar o tumor, remover aquela neoplasia, sempre lembrando que o tratamento prévio da ferida é ideal para diminuir a infecção, diminuir a inflamação ali da região. Outro exemplo de feridas patológicas são as úlceras de pressão. Então, animais que ficam muito tempo internados, que estão em estados comatosos, que estão muito prostrados, que só ficam deitados em apenas uma posição, eles acabam levando a úlceras de pressão, a machucados ali na região
que está mais tempo em contato com o canil. Então, por isso que é importante a gente estar sempre realizando mudanças de decúbito nesses pacientes, para não causar essas lesões, porque elas são lesões dolorosas e que vão exigir um tratamento, e o animal debilitado não vai conseguir realizar a cicatrização ali de forma adequada, porque o organismo vai estar muito mais envolvido em realizar outras funções do que cicatrizar uma ferida. E as iatrogênicas são aquelas que são causadas, por exemplo, por alguns tipos de tratamentos, como a radioterapia. E aí agora as definições de acordo com a sua evolução. De acordo com a evolução, eu vou ter as feridas agudas e as feridas crônicas. As feridas agudas são aquelas que ocorreram no momento próximo do atendimento. São, por exemplo, cortes, escoriações, queimaduras, que a gente atendeu de forma rápida. São feridas que normalmente elas possuem fácil resolução e existem rupturas de vasos. Então a gente precisa realizar a hemostasia de forma rápida. As feridas crônicas são aquelas que pode ter iniciado um tratamento, mas esse tratamento não foi adequado e acabou estagnando em alguma das fases da cicatrização, o meu tratamento. São feridas que possuem tecido de granulação muito exuberante, tá? Então essas feridas a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que tornar uma ferida crônica em uma aguda, ou seja, eu vou ter que fazer o debridamento dos bordos, fazer a limpeza adequada e reiniciar o tratamento mais ou menos do zero, como se ela tivesse sido uma ferida recente, mudar o produto que está sendo utilizado, a forma como está sendo feito o tratamento. A terceira classificação vai ser de acordo com a contaminação. Então eu vou ter 4 tipos. Eu tenho as feridas limpas contaminadas, as feridas contaminadas e as feridas infeccionadas. As feridas limpas são aquelas que são isentas de micro-organismos, onde eu não tenho inflamação e onde não ocorreu lesão de trato respiratório, trato digestório, trato urinário. As feridas limpas contaminadas são feridas onde a gente já demorou a iniciar esse tratamento, então a gente já tem alguma inflamação. São lesões que o tempo do ocorrido até o início do tratamento foi em torno aí de 6 horas. Então são feridas que a gente ainda pode realizar suturas, tá? As feridas limpas e as limpas contaminadas, a gente pode realizar suturas. As feridas contaminadas são aquelas que já demoraram mais de 6 horas para iniciar o tratamento. A contagem de bactérias ela ainda não é tão grande. São feridas que ocorreram normalmente por trauma. Elas incluem feridas acidentais, recentes e abertas, e cirúrgicas onde o tratamento de antisepsia prévia não foi feito da forma mais adequada. E aí, esses tipos de feridas, o tratamento ele vai variar. A gente pode realizar suturas em alguns casos, tá? Desde que a gente realize uma boa limpeza dessa ferida com material estéril, retirada de debris, realizar o debridamento mecânico da melhor forma possível e lembrar de sempre colocar as suturas espaçadas. Para quê? Porque eu vou ter a formação de seroma por conta da inflamação, eu vou ter a formação de líquidos, eu posso ter a formação de pus. Então eu faço essas suturas espaçadas para que eu possa permitir que o organismo drene qualquer tipo de secreção que vai ser formado ali no tecido subcutâneo. Eu não gosto de suturar esses tipos de ferida, mas já ocorreu uma vez de chegar para o atendimento um senhorzinho com um dashi que tinha sido mordido por um outro cachorro. Lembrando que feridas por mordeduras a gente também não pode suturar, porque ela se torna uma ferida penetrante também, e a boca é uma região muito contaminada. Então a gente pode ter inoculação de bactérias ali naquela região, e quando a gente fecha, a gente torna um ambiente totalmente propício para o desenvolvimento bacteriano. Então, as suturas por mordeduras, a gente não pode realizar suturas. Mas nesse caso,
O senhorzinho não tinha dinheiro, não ia conseguir fazer o tratamento da forma mais adequada. E aí o que a gente fez? A gente fez um bom debridamento, a gente fez uma boa limpeza da ferida, tirou todos os debris, reavivou as bordas. E aí a gente usou um produto muito bom que a gente tem, que é o PHMB, aplicou naquela região ali no primeiro atendimento. E aí a gente fez alguns pontos de sutura, mas deixando bastante espaçado. Esses pontos de sutura, eles foram feitos só para direcionar o tecido para cicatrização, tá? Então a gente não fechou todo o tecido, a gente não fechou toda a ferida, a gente fez alguns pontos, uns 3, 4 pontinhos, só para direcionar as bordas, para direcionar ali o caminho para tentar realizar uma cicatrização por primeira intenção. A gente esperava que alguns pontos pudessem abrir e acabar precisando realmente da cicatrização por segunda intenção, porque não ia ter jeito se abrisse, mas acabou que deu tudo certo, o senhorzinho foi passando uma pomada mais em conta e acabou que o ferimento fechou. Nos espaços entre os pontos ocorreu a drenagem de seroma dos líquidos que foram formados ali por conta da inflamação e da infecção, mas a cicatrização ocorreu da forma adequada, tá? Então a gente tem sempre que avaliar o que a gente está atendendo ali, porque nem sempre vai ser aquela regra. A gente tem que saber ver, será que se eu realizar uma boa limpeza dessa ferida, eu consigo suturar ela, pelo menos dar uma aproximada nos bordos para ajudar na cicatrização mais rápida? Será que eu necessito realmente da cicatrização por segunda intenção? Será que eu posso, nesse caso, começar uma cicatrização aqui, esperar formar o tecido de granulação e depois eu fazer um enxerto, tá? Então a gente tem sempre que analisar e pensar naquele tipo de ferida que a gente está atendendo. Já as feridas infectadas são aquelas onde a gente já tem o micro-organismo presente no tecido em contagens muito altas. Então são, por exemplo, abscessos. Esses casos a gente realmente não tem como realizar uma sutura, tá? São feridas onde a gente vai realizar a drenagem de todo aquele conteúdo purulento, vai colocar drenos, tá? Vocês não sabem colocar drenos, vai aparecer aqui em algum lugar também 2 vídeos sobre drenos que a gente tem aqui no canal, um vídeo que foi uma live lá no Instagram e um outro vídeo falando sobre drenos passivos, que são os drenos que a gente mais utiliza nesses tipos de ferimento, tá? Para realização de tratamento a gente vai necessitar da utilização de drenos passivos para que ocorra a drenagem dessas secreções de seroma, de pus, porque se esses líquidos se acumularem no subcutâneo, eles vão atrapalhar a cicatrização, vão atrasar o meu procedimento e não vão ter o resultado da melhor maneira possível. E a última classificação é a classificação de acordo com o comprometimento tecidual. Então lembra lá no começo do vídeo onde eu expliquei sobre a anatomia da pele, as 3 camadas da pele que a gente tem, a epiderme, derme e hipoderme? Então essa classificação ela vai estar relacionada com a profundidade da lesão que vai comprometer esses tecidos. Então no estágio 1 são feridas mais superficiais, que acometem somente a epiderme, são erosões, onde eu não tenho perda tecidual. O estágio 2 eu vou ter o comprometimento da epiderme e da derme. São úlceras mais superficiais, onde eu já tenho uma perda tecidual. Um pouco mais superficial, mas já tenho ali o acometimento da epiderme e da derme. O estágio 3 são úlceras mais profundas, onde acomete a epiderme, a derme e a hipoderme. São lesões um pouco mais graves, mas elas não chegam a acometer a fáscia muscular ou comprometimento de tecido ósseo. E o quarto estágio, o estágio 4, são aquelas lesões mais graves, mais profundas, que acometem todas as camadas da pele e ainda comprometem ali tecido muscular, podem ter fraturas, são mais relacionadas com as feridas por esmagamento. Lembra lá da primeira classificação, que são as feridas por atropelamento, por exemplo, onde eu vou ter toda a destruição das camadas da pele e também comprometimento muscular, fraturas ósseas, tá? São feridas bem mais graves. Então, gente, isso era o que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu espero que tenham gostado. Vocês ainda não se inscreveram no canal?
se inscreve aqui, em algum lugar vai ter um íconezinho para vocês se inscreverem. Não deixem de participar lá do nosso canal no Telegram, onde eu mando informações, eu mando alguns artigos, eu mando alguns casos mais exclusivos, tá bom?